causa das pessoas atingidas. Isso nos honra muito, esse trabalho, assim, deixa a gente muito feliz de saber que a gente está do lado certo da luta, né? E com relação a essa pauta aqui, a gente se preocupa, sobretudo porque o nosso prazo de projeto é muito curto, né? Nós temos 40 meses de prazo de projeto. Começamos no dia 7 de dezembro do ano passado, né? Então o prazo está correndo. Então a gente se preocupa em deixar frutos para o povo, já que a gente está sendo pago com dinheiro do povo, já que esse projeto foi conquistado porque o povo foi para a luta, né? Fez ocupação, fez manifestação, foi na porta do juiz, né? As pessoas para poder chegar a esse momento em que a gente estivesse aqui. Então a gente se preocupa em deixar frutos desse trabalho para que as pessoas possam usar com seus advogados, nas ações coletivas, na repactuação, com as prefeituras, onde quer que elas vão. A gente se preocupa com isso. E para isso, a gente entende que o nosso papel aqui é produzir dados técnicos que o povo vai trazer para a gente, porque a gente não tem resposta dentro do nosso bolso. O povo sabe as suas respostas, né? Olha só, as pessoas vêm trazendo aqui, as pessoas sabem da vida. A gente tem nas nossas equipes advogadas como a Maiara, engenheiros, profissionais da saúde coletiva, fisioterapeutas. A gente tem na nossa equipe essas pessoas que estão contratadas para quê? Para poder transformar essa pauta aqui em dados técnicos que vão confrontar as mentiras da Fundação Renova. Basicamente é isso. É isso que a gente está fazendo nesse momento. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. A gente vai conseguir? Tomara que sim. Estamos aqui junto na luta, mas a gente quer isso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Porque a Fundação Renova vem trazendo. A Fundação Renova vem trazer hoje que a fome na bacia do Rio Doce é por conta da Covid. Por conta da pandemia, né? As pessoas estão passando fome, não é porque elas perderam a renda delas lá como crime em 2015 e nunca foram reparadas. Mas é porque veio aí uma pandemia no mundo, né? Que destruiu tudo. E nós estamos hoje aplicando um instrumento, né, em todas as cidades, fomos lá na ilha, no FNAC, né, a gente está fazendo esse trabalho para quê? Para colher dados, fazer perguntas para as pessoas, para a gente poder virar para a Renova e falar, olha, não, isso não é verdade. A gente tem esses dados para poder mostrar que isso não é verdade. A fome no Rio Doce não é por causa da pandemia, a fome é porque o rio foi destruído, vocês tiraram o emprego das pessoas, essas pessoas estavam aqui vivendo as próprias vidas, e hoje elas têm que ir de pires na mão, tentar, né, a vítima é colocada num lugar como se fosse um criminoso, né, a pessoa tem que ir ficar comprovando o seu dano, né, tem que juntar um montão de documento, né, para poder conseguir algum tipo de coisa. Então, quando a gente fala aqui da pauta, por exemplo, do auxílio financeiro emergencial, nós estamos aqui buscando fazer essas perguntas nos territórios, né, para poder entender quem recebeu o auxílio financeiro emergencial, quem recebeu e depois ele foi cortado, quem recebeu pela metade, qual família que o homem recebeu, mas a mulher covardemente não recebeu, só porque é mulher, que a gente sabe que tem isso, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho com a esperança de que a gente consiga apresentar esses dados para poder fortalecer essa luta. A gente quer muito que isso aconteça, né? A gente quer se colocar à disposição, os nossos colegas estão trabalhando aí dia e noite para que a gente consiga levar isso. As empresas gostam de dizer que os atingidos eles só têm o direito de serem comunicados, né? Olha, tem uma decisão aqui, você viu? As empresas falam que a participação é isso. Olha, você ficou sabendo que teve uma audiência? As empresas falam que é isso. Não, já teve participação, ele ficou sabendo que teve uma decisão lá. E nós estamos aqui para dizer que não é assim. Não é assim. Participação não é isso. O direito à participação significa ter direito a produzir os seus atos técnicos, a influenciar os resultados, né? Direito à participação significa que as pessoas vão dizer, olha, eu quero sim 2 milhões de reais para Ipatinga, 6 milhões de reais para Ipatinga, 20 milhões de reais para Naco, mas eu é que vou definir para onde ele vai. Eu quero saber em que conta que ele está. Eu quero saber que dia que a gente vai fazer uma reunião aqui para discutir participativamente. Vai para essa política, vai para essa, aqui não vai para esse lado, não vai para esse. Então a gente se preocupa em organizar as pessoas para dar esse tipo de resposta, né? Para que as pessoas tenham dados técnicos nas mãos e para que elas se sintam cada vez mais conscientes de que são elas que precisam dizer para onde que vai o dinheiro. Se eu estou dizendo que eu quero uma Universidade Federal do Vale do Aço, não é isso? Então eu não quero saber de governador do estado distribuindo dinheiro da
repactuação para a cidade lá no oeste de Minas, que é o que aconteceu em Brumadinho, né? O acordo de Brumadinho, o dinheiro de Brumadinho foi distribuído para tudo para qualquer direito, né? Então a gente se posiciona lá das pessoas atingidas, nos colocamos à disposição, estamos abertos aí, inclusive, para receber críticas, sugestões, né, reformulações, e esperamos muito que nesse pouco tempo que a gente está aqui, 40 meses, a gente quer muito deixar algo para poder vocês melhorarem a vida de vocês e terem justiça. Eu anotei aqui algumas coisinhas sobre as perguntas, mas eu acho que a gente pode conversar depois. A minha pergunta do seu bigode, sobre quem fez essa matriz, eu estou doida para falar mal da pessoa que fez essa matriz, mas a gente, eu acho que pelo tempo aqui, a gente pode seguir. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Geisiane, mas tem Fran e Geis. Uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu sou da Caritas Diocesana de Itabira e também hoje executo um projeto de assessoria técnica independente no território. E a Caritas, ela está, mas antes de dizer, né, da pessoa do Tiago e das pessoas atingidas que aqui estão, agradecer pelo convite, né? Como a Fran mesma disse, é uma alegria, né, a gente poder estar nos espaços, né, e dizer dessa grande conquista que tanto demorou, mas que a gente alcançou, que é o direito à assessoria técnica. Então, poder falar dessa conquista, desse direito, né, para vocês, para a gente é muito satisfatório. Então, como assessoria técnica, né, aqui representando a coordenação da Caritas, né, Diocesana de Itabira, e aí aqui também se dá e cumprimentar meu amigo João, que está aqui, que também é da assessoria, companheiro da Caritas. Dizer que nós temos atuação em 2 territórios e que hoje o escritório, né, que contempla aí a nossa sede administrativa, os nossos assessores técnicos, está na cidade de Timóteo, né, aqui no Vale do Aço, e a Caritas atua em 2 territórios, território do Rio Casca e adjacências, começam lá em São José do Goiabal, e o território do Parque Estadual do Rio Doce, que contempla aqui algumas cidades do Vale do Aço. Acho que reafirmar, né, o compromisso da assessoria técnica, o compromisso de sermos ATI, assessoria técnica independente, é porque somos independentes das empresas. Nós temos lado, e o nosso lado é o lado das pessoas atingidas. Nós trabalhamos com as pessoas atingidas, né? Então, acho que reafirmar esse compromisso da assessoria técnica independente como direito das pessoas atingidas na luta, né, por serem as protagonistas desse processo de repactuação, desse processo, né, de indenização, que a gente chama de reparação justa e integral, que não está somente na indenização, mas em todo o processo que contempla uma reparação, e agora na repactuação, como foi dito aqui pelo Tiago, por todos, como que a gente pode e deve, né, incidir nesses processos, né? Como que a gente precisa participar e garantir enquanto assessoria técnica para que as pessoas atingidas de fato estejam nessa centralidade, né? Sejam protagonistas dessa luta e que de fato apareçam nas pautas a realidade, né, das comunidades. A gente tem conseguido com as várias atividades das ATIs, né, ao longo da bacia, constatar, né, que mesmo com essa demora, que mesmo com quase 8 anos de crime, as pessoas, e por mais que elas estejam cansadas, vocês todos e todas querem dizer, querem ser ouvidas, querem trazer para a pauta, para a centralidade da discussão, a realidade que tem sido vivenciada ao longo de todos esses anos. Então, dizer que nas todas as atividades que a gente já conseguiu realizar, ainda vamos realizar nos territórios, o que a gente tem constatado é que toda essa demora só tem beneficiado as empresas, né? E que tudo que a gente tem feito, e com esse pouco tempo, né, Fran, esse curto espaço de tempo que a gente tem para trabalhar, todas as equipes trabalhando muito, né, tenho certeza, porque a missão ela é grande, mas nós estamos à disposição e acreditamos nessa luta, acreditamos, né, nesse trabalho e estamos aqui nos colocando à disposição, né? Então, enquanto Caritas Diocesana de Itabira, a gente tem a sede administrativa na cidade de Timóteo, temos pontos de apoio, né, na cidade de São José do Goiabal, temos um ponto de apoio também na cidade de Sem Peixe,
um ponto de apoio no distrito aqui do Belém, que é Bom Jesus do Galho, né, cidade, e também Pingo d'Água. E aí, é isso, sim, reforçar o nosso compromisso, a nossa disposição e a nossa luta para uma reparação que o espaço seja justa e integral. Obrigada, Thiago. Olha, nós lutamos tanto para ter esse momento, né? Fazer uma reunião, para ter uma assessoria, nos ajudando, dialogando. Fizemos muitas reuniões sobre isso e hoje vivenciamos o resultado. Por isso, gente, que a luta vale a pena, a prova está aqui para nós. Né? E os outros que estão aqui nesse grupo. Portanto, a pauta que nós estamos aqui, nós temos esperança de que nós já temos o resultado da luta com a gente. Acho que isso é bem importante. Quero agradecer a Renata, lá da Ilha atingindo, está fazendo a nossa comunicação popular com esse ato de hoje. Tá, Renata? Obrigada, Renata. Obrigada. Está junto com a gente. Nós fizemos a impressão aqui do material, do documento que nós vamos circular, que é basicamente o documento que vocês já viram. Vai circular com uma prancheta, vocês podem assinar, tá? Seja o nome inteiro ou não, seja uma rúbrica para a gente registrar que todo mundo aqui debateu e discutiu esses pontos. E que quando a gente chega com esse documento nos lugares, quer dizer que teve uma coletividade, né? Que o ponto está ali, uma evidência, né? Como pode ver, que nós fizemos esse debate vai circular, tá? Vai começar, então saibam que é para esse objetivo. Gente, não, só o nome. Isso, só o nome, né? Só o nome, isso. Só o nome. Porque o CPF e tal já está em outros registros. Isso é só um registro dessa reunião de hoje. Não, ali é a lista de presença. Esse é o documento da pauta. Aí vai chegar aí, tá? Gente, o Leonardo Monteiro, deputado federal, mandou um vídeo curtindo a informação. Nós vamos ouvir aqui. Explicar minha ausência, hoje estou aqui sobre votação, do Estado, mas representar conseguir tanto as nossas a reparação justa para a população do Vale do Rio, sobretudo os atingidos pelo rompimento da barragem lá em Mariana, a barragem da Samar. É importante nós possamos aprofundar esse debate para que seja justiça à população do Vale aos atingidos pelos seus pessoas da barragem. Grande abraço, deputado federal, Bem, gente, salve de palmas, agradecer. O Pacheco está por aí, né? Dá um oi aí. Pacheco, agradecer a presença, a está sempre junto nas lutas. O deputado federal, Enédio Valadares, como você sabe, ele é integrante da comissão externa que fiscaliza e acompanha esse processo de repactuação, que é uma comissão muito importante para nós, assim como o Rogério Correia, que tem aqui a representação, assim como o Padre João também está aqui, e como os outros deputados. Esses que nós estamos citando aqui são os que estão na luta, né? Outros que tiram foto na internet sobre esse assunto é outra história. Esses são os que estão com a gente no dia a dia, fazendo enfrentamento. O Leleco Pimentel também, deputado estadual, que junto com o Padre João e com a Beatriz nós falamos também disso. Cida Lima e o Marcelo, para ir dialogando aí, a gente amanhã o Marcelo. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo, eu sou diretor de base do Cindagua, do Vale do Aço, sou militante do PCB, e nós juntamos, né, os partidos da esquerda, o mandato do vereador Ciro, e montamos um comitê de defesa da água de Patinho, né, uma ávida. Hoje eu vim aqui mais para aprender, né, estou muito grato primeiro por ter visto uma sala cheia, a gente não vai caminhar com tanta gente dedicada, estou aprendendo muito aqui, então eu não vou me alongar muito não, eu vou contar algumas experiências minhas, e eu estou à disposição para qualquer dúvida da Copasa, como o senhor falou que realmente Patinga não tem água, a nossa água vem de Viciano,
Então, caso privatize a água da nossa cidade, nós vamos ter que pagar por essa água. E aonde que esse dinheiro que a empresa vai recuperar? Na nossa tarifa. Então, só para já responder uma pergunta que foi feita para nós, privado, e eu acho que o camarada, o Léo Patrick falou muito bem, a gente tem que pensar muito bem nessas empresas privadas que a gente tem. E eu acho que já ficou comprovado que elas não funcionam para a gente, elas funcionam para um grupo bem pequeno. Eu trabalho numa empresa que ela distribuiu nos últimos 5 anos 2 bilhões em dividendos. 1 bilhão foi para o estado de Minas Gerais, que a gente não sabe o governador se ele fez com ele, e 1 bilhão foi para acionistas, que, se não me engano, aí os números a gente esquece um pouco, mas 70% desse dinheiro é para acionistas de fora do nosso país. Ou seja, enquanto os canadenses, os países nórdicos, estão aposentando seus idosos bem, nossos idosos estão sem saneamento básico, estão sem água. Eu acho que a gente tem que começar a pensar se é isso que a gente quer para o nosso país. A Vale, a Uzi Minas, a Petrobras, que agora é capital aberto, a Copasa, estão dando nossos lucros, nossos frutos dos nossos trabalhos para as pessoas que nem são do nosso país, enquanto nossos, nossa terra, passam dificuldade. E aí eu vou contar a minha experiência, a importância de uma universidade federal. Eu estudei na Universidade Federal, na UFOP, em Boulevard, que é um campus pequenininho, 2, 4 cursos, e foi fundamental para mim, porque minha família não tinha muita condição, eu recebia bolsa de R$400, que era o suficiente para morar. Minha sogra me cedeu a casa, uma história para outro tempo, e almoçava na universidade, eu pagava R$2 no almoço e R$2 na janta. Então, é fundamental para a Universidade Federal. Minha esposa estudou, a única negra da turma dela, de medicina, ela estudou na Universidade Federal, e nós não teríamos condições de ter ela formada em medicina e eu formado em engenharia se não fosse a Universidade Federal. Então é de extrema importância para a nossa região a Universidade Federal. E que ela seja acessível às pessoas, porque eu tive que pagar o cursinho para vestibular, porque infelizmente o nosso ensino médio ele não prepara muito bem os nossos alunos. Então, além de ter a Universidade Federal, nós temos que preocupar a nossa educação. Se ela está preparada a nossa universidade para entrar, porque foi difícil para mim entrar, eu tive que pagar um cursinho para vestibular. Só depois, com 23 anos, que eu fui acessar uma universidade. Então, eu vejo essa luta com muita importância, mas a gente tem que pautar esse debate também, né? Porque o ProUni foi muito importante, né? Os IES são muito importantes, mas esse dinheiro foi para as universidades privadas, enriqueceu muita gente, e as nossas universidades públicas foram escateadas longos anos. Eu participei de todas as greves possíveis de federal, eu sei muito bem do que eu estou falando. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que hoje eu estou mais aqui para aprender. Acho que já foi contemplado várias falas. Eu acho que a gente tem que discutir muito essa coisa do capital e do privado, porque o privado vende para a gente que ele sempre é mais eficiente, que ele é melhor, mas melhor para quem? A nossa cabeça é essa. Há pouco tempo saiu um dado, foi até a Folha de São Paulo que divulgou, até me surpreendeu que eles divulgaram isso, que o nosso serviço público ele é deficitário comparado a todos os países da OCDE, inclusive os Estados Unidos da América, viu? Esse país comunista, né, que eles morrem de medo dele. O serviço público representa 13% do funcionalismo, aqui no Brasil é 12%. Então nós temos um funcionalismo defasado, e não, ao contrário do que o capital vende para nós, ele não é inchado. Ele falta muita gente. Aqui na universidade eles falaram que tem 20 professores. Então a gente tem que começar a ocupar os espaços. Aí isso aqui é uma forma de ocupar espaço. Fico muito feliz de ver essa sala cheia. E começar a debater dele. Será que o serviço público é tão ruim assim? Qual é o projeto dele? Eu falo para vocês, eu trabalho numa empresa que eu vejo o serviço sendo sucateado todos os dias. E as reclamações de vocês sobre o serviço da Copasa, elas são verdadeiras. Mas ela é um propósito, é um projeto de governo que faz para ser serviço público. É uma empresa que lucra, acabou de lançar o lucro trimestral dela, 240 milhões, 120 milhões vai ser para o estado de Minas Gerais. Então a gente tem que começar a debater esses números e, como diz as camaradas ali falaram, é desmentir. A verdade é essa, é desmentir a mentira. E obrigado, muito obrigado pelos conhecimentos. Então, boa noite a todos. Eu não sei se vocês conseguiram entender bem o que o Marcelo disse, né? A Copasa, ela presta um serviço ruim, mas a gente precisa defendê-la para que não passem o serviço para uma empresa privada, porque ela
ainda é pública. Então, o que a gente precisa é cobrar para que o serviço, para que esse projeto que alguns governos fazem, de que a empresa pública tem que ser ruim para a gente querer torcer pela privatização dela, porque o privado é bom, então a gente precisa lutar contra isso. Então, lutar ainda pela Copasa para que a gente cobre o serviço bom dela. É a missão, né? E o Marcelo aqui, como funcionário, né, da Copasa, vai nos ajudar nisso. Eu acho que é só colocar assim, vamos falar um pouquinho sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos, os projetos que estão nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa para serem votados. Como vocês estavam falando aqui tem recurso da Renova para construção de muros de arrimo, para poder fazer, não tem aquelas encostas, as ruas quando chove, aí as ruas caem, barranca tudo para lá, tem recurso da Renova para isso, tem recurso da Renova para reformar escolas aqui da rede municipal. Então, são várias coisas assim que estão acontecendo e que a população não está sabendo. É tão interessante, eu acho tão assim interessante, me dá uma indignação assim, quando eu vejo escrito lá assim, igual eu vi esses dias atrás, chegou o projeto na Câmara e não sei o quê, tantos milhões de recursos para fazer dos atingidos da Vale, não sei o quê. Aí eu fico assim, gente, eu não discutiu com ninguém. Aí eu falo assim, e nem a gente que está lá, que faz o debate aqui, a discussão aqui com os atingidos, tem condições de fazer o debate que é necessário ser feito. Então as coisas vão passando sem que se faça esse debate. E é projeto mesmo. Acho que além dos problemas que foram apresentados aqui em relação ao meio ambiente e tudo, nós ainda temos problema aqui em Ipatinga sobre o benzeno, né? Aqui no subsolo de Ipatinga, tudo contaminado. Então é mais uma coisa para a gente colocar aí nas nossas discussões, que não é trabalho, mas é de agora. Tem um projeto na Câmara de Ipatinga, está tramitando, então ele deve entrar em votação daqui uns dias, porque já está lá há alguns dias, é o projeto 182, que ele é para ratificar um consórcio que a Prefeitura de Ipatinga está entrando para poder fazer essa concessão da área. E aí ela entra num consórcio com mais de 50 cidades, tem lá várias cláusulas do consórcio, mas ela já desfez o contrato dela, já se desfiliou da ARSAI, que é a agência de saneamento em nível de estado, já se filiou a uma outra agência aqui, já criou uma agência municipal, e agora ela tem esses caminhos. Se fosse fazer, e a população não está sabendo de nada. Realizar um fórum da água aí, nós fomos lá para debater, o máximo que a gente teve que contentar é fazer um vídeo no final, porque falaram um monte de mentira na cabeça da gente, quando no final nós quisemos falar, não permitiram que nós fizéssemos debate, saímos e o pessoal ficou lá debatendo, conversando lá, não sabemos o que, mas impediram que a gente falasse. Outra coisa que eu acho que é interessante, estão fazendo discussão de revisão do plano diretor, e isso os municípios estão fazendo, né? Discussão de revisão dos planos diretores. Aqui Ipatinga está fazendo, nós precisamos acompanhar, porque tem a ver com saneamento, com mobilidade, com moradia, com transporte, que tem a ver conosco, com os atingidos, né, diretamente. Então, a gente precisa pensar nessas políticas públicas para os atingidos. Então, o que nós vamos precisar de disputar aí também do orçamento, da repactuação, o que a gente precisa de ver nisso aí, o que nós precisamos fazer. Volume de água aqui em Ipatinga, que nós temos muito grandes cursos de águas aí, não somente aqui do Ribeirão Ipanema, mas a gente tem as águas aí, se a gente pega o mapa de Ipatinga, você vê regiões com puro azulzinho lá, cheio de água, várias áreas ambientais, que estão sendo, ou áreas que deveriam ser de ou de moradia, estão transformando em comercial, ou ao contrário, estão fazendo isso aos poucos, antes mesmo de o plano diretor ser votado, porque aí quando ele for votado já está tudo pronto para poderem ir fazendo as coisas. Então, muita área ambiental que a gente não consegue segurar,
que o CODEMA acho que não consegue acompanhar, e as coisas vão acontecendo assim. Outra coisa que é importante chamar a atenção: o Parque do Rio Doce, o Parque Estadual do Rio Doce, já foi aberta a consulta pública, né, no dia 27 de julho, me parece. Vai até, acho que durante 60 dias, vão fazer, dizem que vão fazer debate com a população. Eu acho que é o dia 13 de setembro, que está prevista audiência pública lá na Prefeitura de Timóteo. Então, a gente precisa acompanhar isso, porque já estão correndo atrás dos empresários que vão para fazer a concessão, para o Estado fazer a concessão, para poder incentivar turismo, investimento e tudo. Nós sabemos, então, o que vai acontecer. Nós já tivemos, por exemplo, notícia de um dono de um pequeno terreno que foi muito pressionado lá em Marliere, eu já conheço Marliere, ele se suicidou. Porque recebendo essa pressão para vender o terreno, e aí eles vão chegando e a pessoa, né, não suporta isso. Então, é isso que está acontecendo com o nosso povo, em nome desse desenvolvimento. Nós já tivemos visita aqui em Ipatinga, e aí é engraçado que o parque nem fica aqui, né, no nosso município, mas Ipatinga está discutindo com o sheik lá das Arábias sobre o Parque Estadual do Rio Doce. Então, é um bem público, é estadual, nós precisamos, e a gente fica assim, sentindo assim, burro, né? Vou usar uma palavra bem, a gente fica sentindo totalmente impotente, porque nós não conseguimos fazer esses debates. Ali na Câmara Municipal, aí você pensa assim, não, mas por que não faz? Aí coloca a gente, todo mundo num balaio só. É bom que saiba, quando a gente tenta fazer audiência pública, não é permitido fazer, não. Nós enviamos, o nosso mandato enviou ofício para conversar com o gerente da Copasa, né, para ver sobre isso aí. Até hoje nós não conseguimos, agora eu acho que a gente vai conseguir, né, porque o pessoal é amigo do Marcelo aqui, colega de empresa. Eu acho que aí agora eles nos viram com o Marcelo, então agora falaram que vão conversar com a gente, né. Então, nosso movimento está aí. Então, o Comitê da Água está aí, a gente precisa debater. E nós precisamos ocupar esses espaços. E aí é bom, né? Porque nós estamos ocupando. Então a gente tem coisa boa e positiva também, né? Porque nós temos mandatos, né, agora. Então, além dos mandatos do deputado, a nossa luta, né, com o MAB, a nossa luta com os movimentos sociais populares já vem de muito tempo, né, no Sindiúte. Então agora nós temos um mandato também na Câmara de Ipatinga, que a gente tem que ocupar, né? Que a gente pode dizer que é nosso, e a gente precisa fazer luta com esse mandato também. A gente precisa fazer luta com os movimentos, a gente precisa fazer luta com os institutos federais, a gente precisa fazer com o movimento sindical, a gente precisa fazer essas lutas e nós vamos fazer. Então é deixar isso aí, né, à disposição, o mandato, desejo que nós estamos juntos, estamos aí na equipe, da importância, sabendo a importância de nós debatermos, né, o investimento na educação pública para que seja investido, né, os recursos em educação, pesquisa, ciência, para a gente poder não somente reivindicar os direitos, mas também estudar todos esses impactos para ver como é que vai impactar menos, ou como é que nós vamos remediar. É até difícil falar em reparação justa, né? Lembro do Padre Ernesto, né? Que ele não falava que existe salário justo, pode existir um salário digno, né? Porque não é justo você trabalhar tanto e ter um salário, né? Viver é só hora de trabalho. Então não sei se tem uma reparação justa, mas pelo menos digna, né? Devolver um pouquinho da dignidade, né? Para quem foi tão... todos tiveram os direitos, né? Todos, inclusive o direito ao trabalho, a ter vida, né? Matou o Rio, matou muita gente, matou muitos sonhos. Então nós precisamos pensar esses recursos para isso, para investimento em educação pública, para investimento em saúde pública. E aí eu faço um outro recorte aqui. Nós estamos aqui em Ipatinga, o município está investindo muito mais na saúde privada do que na pública. Até o bloco cirúrgico que abriu agora no hospital municipal, ele é entregue para o hospital
privado, né, para o hospital, para o Márcio Cunha, e aí os recursos estão indo mais para, inclusive recurso do Valor a Minas, né, que é um recurso que é para o hospital que atende mais. Então, se os recursos estão indo mais para o Márcio Cunha, ele vai atender mais, então ele vai receber cada vez mais recursos. Então, em educação pública, saúde pública, na assistência, nós já temos assistência também, sendo terceirizada, privatizada, né, Vasco? Então, em moradia, porque nós precisamos, de fato, reparar, né, e garantir o mínimo de dignidade para quem foi e é tão atingido com essa política privatista que a gente vê por aí. Então é isso. Estamos aí, né? Quem não pode dar comida? Quem não pode ficar atingido? Fica ligeiro, fica ligeiro. Muito bem, pessoal. Vamos caminhar para os nossos encaminhamentos. Vamos sentar aqui rapidinho. Esse ponto da privatização da água, gente, é bem importante. Eu não sei se você sabe. O Parque Estadual do Rio Doce, ele recebeu dinheiro da Fundação Nova. E agora o dinheiro está indo para a iniciativa privada, porque se tem a concessão, vai para a iniciativa privada. Ou seja, com certeza, quem ficar com o parque deve ter relação de trabalho. Anotem isso, que é aqui gastou o dinheiro do Guilherme. Então veja, uma coisa. Bom, o William, do mandato do Leonardo, mandou aqui dizendo: olha, vão ter 3 reuniões informativas sobre a concessão, dia 9, dia 10 e dia 11, em Ipatinga, Pingo d'Água e Marielle. E aí, dia 13, vai ter uma agenda, né? Eu acho que a dependência, se a gente tiver condições, nós temos que participar dessa audiência de voto para a gente dar o nosso recado. Vamos mostrar isso para frente. Oi? Dia 13, o dia da audiência. Quer comentar alguma coisa? É? Eu sou cidadão, mas pode falar. Se estiver eu sou morador do residencial Porto Seguro e todo mês a gente paga uma tarifa de esgoto. E como vocês devem estar cientes da situação, lá tem uma unidade de tratamento de esgoto que já faz anos que aquele negócio está parado ali. Inclusive agora tem uma família que está morando lá. Aí eu queria ver com você quais são as serviços para solucionar essa situação. Como você está representando falando na área, aonde estão indo os dejetos que são lançados nas redes fluviais? Eu sou morador ali. A maioria das redes lá estão entupidas. Tem alguns pontos que estão para a rua fora. Muitas pessoas moradores do bairro nem aqui vêm. Hoje eu tive assessoria técnica na minha casa hoje. Eu apresentei para eles algumas necessidades. Porém, eu deixei esse lado aí para ver se eu encontrava alguém da comunidade que gastaria desses aqui. Então, você fica ciente dessa situação. Nós precisamos, com urgência, nós estamos tratando da limpeza do rio. Também nessa situação, sempre os dejetos, não posso afirmar, porque falar com certeza, mas eu creio com uma convicção que está sendo lançado no rio. Obrigado. Muito bem, obrigado. Vamos aqui dar um encaminhamento, vamos dar um encaminhamento para isso que o senhor trouxe. Então, pessoal, uma coisa assim que nós precisamos muito reafirmar, como o Léo Patrick falou e como a gente comentou. O Vale do Aço também é atingido. Parece que não, né?
A gente custa a discutir o que é o atingido dentro de Ipatinga. Valadares, qualquer esquina, viu uma reunião de 200 pessoas, porque as pessoas querem conversar. Tanto é que 200.000 pessoas de Valadares estão na ação da Inglaterra, só de Valadares. Mas aqui também nós fomos atingidos por variadas situações, como nós falamos. Estamos discutindo o que é o atingido por barragem, bem de Ipatinga, bem de Timóteo, bem de Fabriciano, todas as cidades. E a tarefa nossa, gente, é uma oportunidade dos atingidos do entorno da ilha, do Rio Doce, do Porto Seguro, do loteamento, ajudarem a gente nessa discussão. Dizer que o Vale do Aço também é atingido, que a ilha está na beira do rio e que representa uma parcela desses que estão vivendo. Isso é bem importante. Bom, nós vamos seguir então os debates como nós estamos fazendo. Então, como você sabe, nós vamos ter 3 coisas principais acontecendo. As assembleias comunitárias do movimento, em parceria com as assessorias, vão continuar acontecendo nas comunidades. Nós tivemos aquelas que aconteceram com o governo federal, 3, né? Aliás, 2 aqui na nossa região, né? Que o Marco puxou, mas teve Timóteo, uma grande reunião de Timóteo, muito importante. E aqui na região de Minas foram 9, né? 9 no total até em Morense. Depois seguimos o Espírito Santo. Agora a gente segue com as reuniões das comunidades. Fizemos na Ilha do Doce segunda, e aí eu quero encaminhar nós, lá no Porto Seguro, uma reunião. Se a Copasa puder estar presente é bom. Vamos dialogar sobre as condições, para dialogar sobre esse assunto, e sobre como que Porto Seguro vai participar dessa discussão, dessa pauta também que continua. Então aqui é o encaminhamento já dado para a gente continuar, e aí tem as comunidades, a região de Emoré, de Esplendor, de várias outras que vão fazer. Segunda coisa, no dia 24 de agosto, nós vamos fazer uma grande mobilização em Governador Valadares. Nós estamos organizando os detalhes, fazendo as conversas. Nós queremos levar os ônibus para uma caminhada pelos direitos e pela justiça em Valadares, no dia 24 à tarde. E aí nós vamos fazer uma convocação dos atingidos que também estão na ação da Inglaterra para um ato grande. Queremos chamar o ministro das equipes que veio aqui, o próprio ministro vir no ato. Agora veio os técnicos, veio os servidores, que veio o ministro, né? Para a gente entregar essa pauta e para a gente gerar essa repercussão. Então já tem um plano, as pessoas estão sendo movimentadas, tem um plano de mobilização dos ônibus e também na ilha vai chegar esses detalhes. Então já se sintam todos que estão aqui convidados, inclusive assessorias, nós já estamos fazendo as conversas aí no detalhe, para a gente depois ir para isso. Em setembro, talvez na segunda semana, estamos fechando porque a agenda é difícil, nós vamos para Brasília no mês de setembro. Toda essa região nós vamos ter ônibus saindo das regiões, estamos buscando um grande esforço de garantir as condições financeiras para essa viagem, que não é pequena. 3 dias de várias reuniões e atividades dentro de Brasília, e nós queremos representação de todas as comunidades e todos os movimentos. Então esse seminário faz parte da mobilização para sair da Brasília, que tem várias frentes de trabalho, e nós vamos construir essa mobilização para te levar à pauta da repactuação e da luta do povo, né? Que nós precisamos fazer. Depois nós vamos detalhar com cada lugar tudo isso para ver como que vai ser, mas tem que ter essa mobilização. Aí, gente, tem essa falta da repactuação, mas o movimento trabalha com onde tem um problema, tem uma pauta. Onde tem uma pauta, tem uma luta. Certo? Para cada problema uma pauta, para cada pauta uma luta. Então nós já identificamos na ilha várias questões, já tem um documento, a Alexandra me mandou, eu não consegui imprimir, mas já tem um documento que nós estamos trabalhando com o Ministério Público Estadual, já foi enviado para a Prefeitura e assim por diante, para a gente trabalhar a pauta do dia a dia. Do mesmo jeito que o Porto Seguro trouxe, nós vamos continuar o miúdo do trabalho, né? Que é miúdo, mas não é pequeno, né? É assunto grande, que nós vamos trabalhar no dia a dia com apoio também da assessoria, dos programas. E aí, gente, todos os atingidos que vieram são convidados a continuar participando. Participem. Venham, vamos ocupar os espaços das prefeituras, das câmaras, dos institutos, e sobretudo essa casa que a gente agradece, o Alex Devi, que ele vai para Belo Horizonte ainda hoje. Mas nós vamos continuar o diálogo com o Instituto, marcar uma próxima reunião para a gente ver o que o Instituto Federal pode trabalhar na comunidade. Não vamos esperar a Vale, não. Nem essa marca, nem a Prefeitura. Vamos nós também atrás da solução. O Instituto também faz parte disso. Certo, pessoal? Certo ou não? 21 horas, aqui
aqui. Vamos encerrando a nossa atividade. Queria uma salva de palmas a todo mundo que veio, que se esforçou. Eu já falei que a Geisa é nosso símbolo. A Geisa está esse ano com o pé aqui enfaixado, mas veio. É assim. Vamos ficar de pé, a gente vai gravar um vídeo rapidinho. Eu vou falar a gente mandar o nosso recado. A Ilha já mandou o deles, né? Essa semana nós vamos mandar o nosso recado. Não é o recado do mato, mas é o recado dos atingidos que estão na luta com a gente nesse dia. Gente, eu vou falar, se eu repetir, tá? Nós, atingidos e atingidas, da Bacia do Rio Doce, queremos participação. Queremos água limpa. Comida na mesa. Trabalho. Saúde. E respeito. Repactuação justa. Só com participação.